Olá! Que saudade que eu tava desse perfil aqui, de vir fazer lives aqui. Nunca mais a gente se falou. Eu tirei uns dias para poder voltar aos assuntos com vocês. Os alunos do curso também estão bombando as mentorias. E hoje eu quero fazer uma live com duas pessoas que eu gosto muito, que eu sou muito fã, que eu admiro muito. E nas lives que eu tenho participado, né, que a galera tem me convidado e as que eu estava promovendo nos últimos meses, eu estava falando muito com vocês sobre as questões de pré-produção, de produção, de pós-produção. E essas duas, vou até tirar aqui o barulhinho do computador, elas são craques nisso, elas são assim perfeitas. Elas são de Brasília também, assim como eu. E eu já acompanho o trabalho delas há muito tempo. São produtoras culturais, né? Que tem aí todo um background de coisas que a gente pode discutir hoje. Então, como elas já estão aqui, eu já vou convidar elas e a gente vai fazer um papo entre três aqui. Então, meninas, Marina, Luna, e a solicitação. Nunca enviei, acho que não vai travar. Será que tá vindo? Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Oi, Luna! Oi, Marina! Oi! Ai, Meu eu Deus, quanto tô, tempo que eu não vejo a Marina. eu Eu e tô a Luna, honrada tem demais com tempo essa mesmo. presença. Eu sempre vejo vocês e ainda não tinha tido essa oportunidade. Estou muito feliz. Obrigada, viu? Porque eu sei que vocês estão sempre correndo, sempre nas produções. Então, muito honrada mesmo. Meninas, eu comecei a falar, né, um pouco de vocês, mas não dei aí, digamos que, um histórico, né? Luna, as duas são de Brasília, as duas são produtoras culturais, mas elas têm algumas coisas diferentes, né? A Marina, nesse momento, está dando até aula, né, Marina? Conta um pouquinho. Só dá Nossa, tô uma. tendo uma experiência tão boa. Sério, você tá gostando? Nossa, demais. Eu já tive muita vontade de dar aula, então foi até engraçado que acho que uns 3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na produtora que eu trabalhava, eu falei, da entrevista, eu falei que sempre tem aquela clássica pergunta, né? Como que você se vê daqui a 5 anos? E eu falei que eu me via sendo professora. E aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso de professor substituto lá no IFB. Até vi que tem um aluno meu aqui assistindo, o Renan. Ah, que bom, hein, Renan? E aí fiquei em quarto lugar e acabei sendo convocada para ser professora substituta. Então, estou gostando muito. Estou terminando essa semana o primeiro semestre de aula, primeiro semestre como professora. Então, assim, está sendo um aprendizado muito maravilhoso. Já renovei o contrato, então no próximo semestre estarei lá novamente no IFB. Aí, Está alunos, sendo uma ó, experiência muito incrível. já fica aí, né, o spoiler que ano que vem tem mais. O Que próximo massa, eu semestre te vejo começa super agora em outubro. professora também. Como é que é? Eu te vejo super professora também. Nossa, tá muito legal. Tô gostando muito. Que massa. E é um curso, então, de produção de eventos, né? Do IFB. Eu dou lá no IFB, eu dou aula pro ensino médio. Tanto que tem um aluno Uhum. meu do ensino médio aqui presente que eu vi, que é o Renan. Eles têm um programa muito legal, que é o ensino médio. Tem todas as matérias do ensino médio mesmo, mas ele faz integrado com eventos, com técnico em eventos. Ah, Então, entendi. aí, para o Legal. ensino médio, eu dou a aula que é oficina, prática de corporativo, por enquanto. E aí, dou Legal. aula também para o técnico, que são 2 semestres. Técnico é 1 ano de curso. E dou aula para o tecnólogo. O tecnólogo é como se fosse uma graduação. Eu não lembro exatamente quanto Uau, tempo, muita mas acho que turma, são né? três. É. Bastante coisa. Esse semestre eu dei aula para cinco turmas. Mas Que assim, tô legal. amando. Tá muito Nossa. legal. Ai, que bom te ver. Tô adorando. Luna, eu não sei nem como te apresentar, porque eu te vejo em todas. A Luna, ela tá em todas. E eu Então, até gosto, porque quando eu vejo que a Luna tá, já rola pra mim um. Ai, a Luna tá envolvida, então beleza. Aqui, Confia. confidências. Confidências, assim. Quando eu vejo que tem um evento, a Luna tá envolvida, eu falo, não, beleza, a Luna tá envolvida, então vai ser massa. Vai ser legal. fazer igual aquela frase, né? Não porque nem sempre. Tô zoando. Não, porque nem Conta um sempre. pouquinho de você, assim, ou o que você tá fazendo agora, porque com certeza já atualizou da semana passada. Não, então, eu fui produtora da Criolina, né? Da Sim. cervejaria Criolina. Aí lá eu era responsável pelos eventos todos. E sou curadora do Como, né? Atualmente seriam essas duas. Paralelo a isso, eu fiz a comunicação do território criativo.
E agora eu tô no Lab Faz. O território tá acabando, assim, a gente tá na reta final. E aí agora eu tô no Lab Faz, que inclusive fica o convite pra galera conhecer, tá tendo oficina, vai ter curso, né? Já Sim. lançamos 2, já fecharam turma. Mas a gente vai ter mais cursos. Tá tendo aulão, então pra galera que é do meio ou que quer ingressar no meio da cultura, eu recomendo muito, assim. Essa semana mesmo a gente vai ter um aulão inaugural falando sobre MEI, regularização de MEI e tal. Então, segue lá, é lab.faz. E E, são. E é não, gratuito, pode né? falar? É Isso, gratuito, né? todas as atividades são gratuitas. A gente vai lançar o site e um aplicativo. A ideia é lançar um Uau, que massa, aplicativo. que legal. Então, acompanha que vai ser assim, vai ter essa movimentação pelo menos até dezembro. A ideia é que Uhum. a gente consiga, né, ter verba para seguir fazendo várias ações, mas ele Uhum. vem com essa ideia de profissionalizar mesmo o. Peraí, gente, aqui meu relógio. Eu esqueci de desativar aqui de um grupo. O meu computador também estava aqui conectado, eu Então, desliguei. enfim. E é porque é um grupo que eu era para ter silenciado, desculpa, eu mal esperto. Faz parte. Enfim, e aí vem com esse intuito mesmo da profissionalização do mercado. Sim. Então, vai ter curso bem voltado para técnica, mas também vai ter de produção. Igual agora a gente está com 2 cursos já acontecendo, começou hoje, com parceria com o IATEC. Uhum. IATEC, geralmente o curso é pago, é super caro e tal, né? É, super conceituado Enfim, aí também, tem né? que ir, exato, tem que ir para o Rio, né? Antigamente, agora dá para fazer online. Então, a gente conseguiu fazer essa parceria pelo projeto e vai ter um tanto de coisa bem massas. Que Então, a massa. Eu tô na dica turma, viu, de produção. de Eu fui produção, votar então a hoje. gente tava lá, Mas né? Eu tava, tava mas lá tava também. lotada, assim, mais 150 pessoas, 160 pessoas lá. Muito E legal. ferveu hoje bombou, né? Hoje ferveu. É. Meninas, E aí é isso, aí eu trabalho com festivais no modo geral. de Então modo fico mais nessa geral, área de produção cultural. sim. É isso. Quando a gente fala de modo que trabalha com produção de modo geral, a gente acha que é pouco, mas não é não. Quer dizer que Não, onde tiver ali, ó, se tiver aqui na frente do palco, dentro e embaixo, falando com os artistas, essas duas aqui eu sei que elas entendem muito bem. Bom, meninas, eu vou dividir a live com vocês em 3 partes. Assim. Eu queria muito falar da pré-produção, da produção e da pós-produção. Por quê? Eu, como artista, eu penei muito para começar a entender a como me relacionar com os produtores. Tanto que eu virei produtora porque eu tinha que criar os meus próprios eventos para poder eu apresentar, né? Uma coisa levou a outra, foi por isso. E falando um pouco de pré-produção, uma das coisas que eu tirei muito é que quando a gente começa a perceber, né, que a pré-produção para o produtor, né, que está ali montando um festival, fazendo a curadoria de um evento, começa com muita antecedência. Então, às vezes, né, a gente vê um festival, vê uma casa de shows com uma agenda, e aí vai lá bater na porta e aí não sabe que, na verdade, esse curador, né, esse produtor, começou uma pesquisa 6 meses antes, né? Fez um orçamento, tem toda uma negociação. E aí eu vou perguntar primeiro para a Marina, depois para a Luna, como é que vocês veem, assim, né, na experiência que você, principalmente a Marina, né, que vem aí você trabalhou numa agência, né? Na agência você era produtora artística, né? eu comecei como produtora de base, fazer toda a base mesmo de contratação de operacional e afins, e fazer também o artístico. E aí eu me encontrei muito no artístico e aí eu fui direcionada para o artístico, depois de, eu acho que um ano de produtora, eu fui ficar somente no artístico. Uma produtora do artístico, assim, ela vai ter mais contato com o artista ou vai ficar mais em contato com a produção desse artista? O Com a que que você produção. É. o que que você vai procurar, assim? Você vai fazer essa curadoria também ou já vem esses nomes? Nesse meio, como é que funciona para chegar em você? Então, no meu caso, eu acho que vai ser um pouco diferente do da aluna, né? Porque a aluna ela faz de fato curadoria artística. Eu como se fosse o meu é como se fosse depois da aluna. Assim, a aluna fez a curadoria artística, a gente não teve a oportunidade de trabalhar juntas, mas eram poucas as vezes que eu fazia curadoria artística. Eu dava sugestões, sempre dei sugestões, mas eu não fazia parte da equipe de curadoria artística. Então a curadoria fazia toda, enfim, o arranjo, enfim.
E aí, depois de um tempo, eu comecei a entrar em contato com os empresários. Normalmente, entrei primeiro em contato com o empresário artístico, com o empresário do artista, para saber se ele tinha data, quanto que era o cachê, negociar. E quando isso, enfim, quando já tinha uma curadoria, né? Às vezes eu entrava para fechar realmente a data, para ver se conseguia, ou se não conseguia, para um plano B. Mas a gente sempre fazia o contato principalmente com o empresário do artista ou com o produtor, né? O manager, enfim. O contato com o artista é muito mínimo, assim, é pequeno, normalmente só no dia do evento em si. Eu não lembro nenhum artista que eu conversei com ele na pré-produção, né? Só exatamente no dia do evento em si. E aí é isso, assim, você começa a conversar com o produtor do artista, negociar a questão de cachê, de passagens aéreas, você começa a negociar tudo, né? Sim. Tudo Mas se aí no negocia. caso, sim, no caso, a gente tá falando, às vezes, de artistas um pouco grandes, né? Ele já tem, digamos que, uma produção. Aí, Sim. no caso de um artista que é independente, né? Aí, até puxando para a sardinha aí da Luna. Um Hum. artista que é independente, Luna, e que, por exemplo, não tem um produtor ainda. E ele tá lançando, né, músicas ali na internet, está se posicionando. Como é que você consegue sentir, assim, se ele dá conta de fazer um show? Porque eu como produtor, assim, na minha função de produtora, fui começando a perceber que às vezes o artista ele pode ser muito bom, né? Ele pode ter um repertório incrível, um visual muito bom, mas quando você vai negociar com ele, a parte ali dessa preparação, né? Dessa pré-produção, pelo menos dele para se apresentar, não está pronta, né? Ele não tem as músicas registradas, ele não sabe nem como é que funciona união de compositores, né? Não tem uma foto bonita. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, eu despertei, eu pensei assim, poxa, tem artista que é tão bom, mas a gente que é da produção não tem esse tempo, às vezes, de esperar ele se preparar, organizar todo o material dele para que ele possa fazer parte daquele show especificamente. Então, muitas vezes, das vezes que eu trabalhei, a gente chamava artistas que não eram ali o mais famoso, digamos, que tinham um maior repertório, mas que estava mais pronto, né? Digamos, estava mais bem ensaiado, o material dele já estava todo prontinho. Isso conta mesmo, Luna? Ou como funciona mais ou menos assim, quando na questão da curadoria e da visão que vocês têm na hora de vocês começarem a estudar esses artistas que vocês vão contratar, vão convidar? Conta bastante, assim. Na verdade, eu falo que não tem uma regra, né? Porque tem artista que chega e tem já uma apresentação muito avassaladora, sabe? Você fica, nossa. Mas geralmente, para festival maior, conta muito. Isso. Raramente você vai ver alguém que não tem um material mais consolidado fora, dentro do festival, de um festival maior, né? E aí, assim, é até uma dica mesmo, sabe? Tipo, Aham. por exemplo, eu fiz a curadoria do pitching, do Coma também, e do Showcase. Tinham Uhum. vários, assim, que eu já conhecia, que eu ficava, aí eu, gente, mas isso aqui é, galera. "Ah, não, mas é muito bom, eu vi, porque a curadoria era junto nossa, tô ruim de nome. Mas enfim, era com duas pessoas de fora, uma pessoa daqui e uma pessoa de fora. A pessoa realmente nunca tinha visto. E assim, a gente fica sem argumento, sabe? Não, vamos pôr, eu garanto. E aí vai que naquele dia a pessoa não tá tão boa, né? Aí você não pode nem garantir. Então, Sim, assim, o ideal é você se preocupar mesmo nesse material básico. É investimento, sim. E, né, não essa ideia desse glamour, assim, na verdade é muito rala, sabe? sim, sim, Então, sim. assim, é muito importante, se você quer inserir dentro desses festivais, você tem sim que. Deixa eu só Investir, desligar né? meu relógio. Não tá dando. Não, você tem que. É porque a gente tá com o projeto. Sim. Você tem que investir mesmo no seu material. E aí eu até listo qual que é o básico, que eu imagino que você já deve ter falado no curso bastante. É uma foto boa em alta, né? Um release, é uma música bem gravada, não precisa ser um CD, tipo, você tendo duas, quatro músicas, que agora eu vou ler, mas você tendo duas músicas já de trabalho legal, você já consegue inserir pelo menos para apresentar pitching, workshop não, showcase, você já consegue entrar e entrando nesse ramo. Então vale a pena investir.
Acho que a Marina caiu. Sim, ela caiu. Deixa eu só chamar ela aqui já. Oi, Marina. E você falou Então, uma assim, coisa legal. Pode continuar falando. pode falar, porque tem um delay, né? Aí a gente fala. Total. Enquanto a Marina Mas vai pode entrando falar. aqui, eu acho que uma coisa que é bem legal que você falou. Oi, Marina. Ai, gente, foi mal. Eu fui apertar aqui pra Eu desbloquear sei o como. meu áudio, aí eu saí sem querer. Uma coisa que a Luna falou que eu achei bem legal, dessa questão de ter o material. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que essa questão do material não necessariamente tem que investir uma grana, mas o cuidado também faz diferença, né? Às vezes você não tem dinheiro para você fazer uma foto com um fotógrafo melhor, né? Não tem ali um super figurino, mas só o cuidado de você se preocupar, poxa, eu vou fazer uma foto aqui num fundo branco ou tentar ter uma qualidade na foto, é o que eles precisam, né? Porque o curador ele precisa saber quem é você, ele precisa é, tentar não ter que imaginar como é você no palco, eu imagino, né? Tentar E quando a gente visualizar fala em mesmo. investimento, não necessariamente de dinheiro, Sim, sim. né? É entender que você precisa sim investir. Investir é tempo, É, investir é estudar, é fazer pesquisa de campo. Então, não necessariamente é sobre, eu tenho 10 mil reais, porque tem uma galera que tem muita grana e investe cabuloso, a gente vê, e também não vai, porque é só uma coisa com muito dinheiro que não tem uma coisa. Então, assim, quando a gente fala em investir, não é investir dinheiro. Se tiver dinheiro, por favor, invista. sim, Mas é investir dentro desse, né, estudando, sim. indo atrás mesmo e tentando ver. É isso, é profissionalizar o seu trabalho, assim. Eu acho que o artista, ele pode caber em vários espaços, só que ele precisa entender qual é o espaço que ele quer caber. Porque É, é isso, eu para tenho visto muito, direcionar. sim, eu tenho visto que atualmente, né, o produtor e o artista, eles andam trabalhando juntos no sentido de o produtor está ali na pré-produção de um evento, fazendo um festival, produzindo ali, né, qual vai ser aquela experiência, qual vai ser aquela mensagem que vai ter que ter, quem vai ser os patrocinadores. E o artista também começa a investir mais na pré-produção dele, de o tempo que eu vou ter para poder soltar os meus lançamentos, fazer meu videoclipe, fazer uma foto. E os dois, atualmente com a internet, vão postando, né? Então, assim, eu sinto muito que os curadores, os produtores vão acompanhando os artistas, falando, eu tô em estúdio, né? Tô vindo aí, vou dar um tempo. Então, eu acho que isso vai alimentando tanto os festivais, a gente como trabalhando na produção, de ir trabalhando esse público, né? Colocando ali aquela pulguinha atrás da orelha, quando é que vai chegar o evento. E o artista também, né? E aí, como a Luna falou, como é que ela vai defender ali, às vezes, num coletivo de produtores que vão fazer uma curadoria, um artista que aparece pouco, né? Tanto que eu sempre falo, né, que eu acho que é uma coisa que eu vejo muito às vezes, acho que vale mais a pena, às vezes, investir num artista que faz live uma vez por mês, todo domingo, que seja, do quarto dele, que você vê que com dinheiro ou sem dinheiro ele tá ali, tocando porque gosta e tem uma consistência, do que a gente pegar um artista que dizem que é muito bom e que você vai na internet e vê uma presença muito solta, né? Ele deposita a música nas redes sociais e você não sabe mais, né? Eu acho que às vezes a pessoa tem até realmente um trabalho muito bem feito, com muita qualidade, mas você não vê a cara e como é que você vai defender essa pessoa, né? Então, legal, assim, eu acho que a dica da pré-produção é que a pré-produção não é só do produtor, né? O, Nossa. o artista também. Ixi, chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ainda não carregou, mas chegou uma pergunta. Já já eu leio para vocês. Massa, na produção é quando a gente está começando a executar, né? Então, imagino que vocês aí, quando estão na produção, fazendo acontecer, é isso. Não dá mais para atender o telefone direito, os e-mails já estão bombando, aí é uma questão mais de executar. E o artista também tem que entender que ele também já tem que estar meio que pronto nesse momento, né? Aquilo que eu puxei ele no início. Não é a hora de chegar no produtor e pedir uma data, né? As datas já foram, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho legal da gente falar é que os calendários estão aí, né? A gente sabe que final do ano é dezembro, que tem férias, então já tem os festivais de verão, né? Então o artista pode começar a se programar para isso, assim como o produtor também está se programando para fazer Réveillon, né? Para fazer esses eventos todos. Mas nessa questão de produção, como a gente está vivendo ainda a pandemia,
deu uma quebrada muito forte na agenda da produção de vocês, né? Vocês que estão com a produção artística e também de curadoria, a gente pode ainda pensar como calendário, por exemplo, os artistas agora podem começar a se organizar já para os editais que vão voltar a abrir, ou vocês acham que é um momento que, de repente, o artista pode começar aí fazendo pequenos shows ali, lives ainda, né? Criar uns conteúdos, porque vai voltar mesmo o ano que vem. Como vocês veem o trabalho de vocês com o relacionamento com o artista, sabe? Quer começar, Marina, para a gente não se... Pode ser. Bom, eu acho que assim, no presencial mesmo, a gente vê uma movimentação de festivais já lançando as datas para o ano que vem, começo do ano que vem. Não vou lembrar exatamente quais festivais agora, mas a gente vê aí O Breve, né? o Breve, o Rock the Mountain, que trocou a data, foi para o ano que vem, né? Enfim, diversos festivais já lançando o line-up. Então, eu acho que assim, que o artista, ele pode sim já fazer pequenas lives, pequenos shows online. A gente sabe que está meio saturado as lives e continua ainda um pouco saturado, mas eu acho que é importante, principalmente para o artista independente, fazer esse movimento de entrar em contato. Eu falo muito sobre isso, a questão do networking, a questão de você se mostrar, de mostrar o seu portfólio, enfim, enviar para esses festivais. Inclusive, a gente viu até a Sara entrando aí. E aí, se apresentar mesmo como artista independente, se apresentar para os festivais e fazer com que os curadores procurarem mesmo quem são esses curadores. Então, ir até a Luna, por exemplo, começar com a Luna, mandar o trabalho para a Luna, o material, enfim, e para outros curadores que tem no Brasil. E aí, a partir disso, criar mesmo um cronograma de atividades. Então, tirar uma foto aqui, fazer uma live, fazer uma música nova. A gente vê muito grandes artistas falando muito da questão de conteúdo, né? De fazer conteúdo no Instagram, fazer conteúdo nas redes sociais para se mostrar, né? Para ser visto, para gerar aquele engajamento maior. E eu acho assim, obviamente a gente sabe que as redes sociais ela sufoca muito, né? Mas eu acho muito importante que as pessoas vejam o seu trabalho, né? Pode ser no Spotify, pode ser um pré-save. Pré-save é muito importante, esses artistas independentes fazerem pré-save, que vai ali ter uma base de dados de pessoas que estão gostando de você, que querem ouvir a sua música primeiro. Então, invistam no pré-save, uma boa divulgação do pré-save da sua música, enfim, do seu lançamento. Mas também sejam vistos, né, nas redes sociais. Não precisa ser fazer live todos os dias, de se mostrarem todos os dias nas redes sociais. A gente sabe que a questão da saúde mental ela é muito importante, mas precisa ter pelo Uma menos constância. uma constância ali nas redes sociais. Eu acho super importante. E é justamente isso que a maioria dos festivais procuram, né? Eles querem artistas que estão tendo já algum material. Não precisa estar bombado, né? Que a gente fala assim, um artista que está muito no top, né, do Spotify, enfim, das plataformas de streaming. Não precisa isso, mas pelo menos que tenha algum material, uma constância que também que combine com o festival, né? Você tem que entender, sim. A aluna falou sobre isso, né? De você saber onde você quer estar. Então, você precisa saber qual o festival que é a sua cara, qual o festival que você gostaria de tocar, qual o festival que você acha que combina com o seu trabalho, né? Acho que é basicamente... Eu vou fazer um comentário do que você falou, mas quando eu estava começando, né, como artista, eu lembro que a vontade de tocar era tão grande que se me falassem que tinha uma oportunidade, eu estava mandando material. E eu demorei a sacar, e eu só fui sacar isso como produtora, que às vezes não é o seu lugar mesmo, né? Às vezes o seu som não combina com aquele ambiente, seu som é para um show de dia ou para um festival específico, não para uma casa de show. E você tá ali falando com o curador errado, né? Tá enchendo o saco às vezes da pessoa que não tem nada a ver. Então isso é uma dica muito importante, né? Às vezes é melhor você fazer menos shows, um show mais restrito, se o seu público é de um tipo de show específico, do que você sair atirando, né, digamos, para todo lado, esperando uma oportunidade. Isso pode desgastar o artista, né, desgasta o relacionamento com o produtor, com o curador também. E, enfim, quando a gente domina um pouquinho mais, né, a gente até sabe
uma coisa que veio esses dias também é sobre fazer uma lista, né? Por que não? Faz uma lista dos festivais que tem a ver com a tua música, né? E aí, como é que a gente vai saber que festivais são esses? Pensa nos artistas, né? Vamos supor aqui, vamos pegar uma cantora que tem um som parecido com a Ana Vitória. Vai pesquisar onde a Ana Vitória está tocando, né? Olha a agenda dela, todos aqueles festivais ali, seu som é parecido, por que você não dá uma olhada, né? Porque isso que eu quero perguntar para a aluna agora. Primeiro, como chegar num curador, né? Essa é uma pergunta, parece besta, mas todo mundo pergunta, sim, e eu acho que muda um pouco de curador para curador. Como chegar? Manda e-mail, manda no WhatsApp. Eu, durante muito tempo, falei, gente, se for para mandar, não manda o vídeo lá pesado no WhatsApp, que vai travar a memória do celular da pessoa, né? Põe tudo num link bonitinho. É Traz. mais ou menos por aí, Luna. O que que você pensa disso? Então, é bem pessoal, né? Mas a gente estava até conversando sobre curadoria. Eu, o Diego e o Tomás, que Legal. é a equipe de curador, né? De curadores do Coma. E aí a gente estava falando sobre isso, assim. A gente recebe e-mail direto, eu não leio, eu não abro. Assim, alguns eu abro, mas a gente não tem o hábito de abrir. Eu acho que o e-mail é uma plataforma legal, não é tão invasiva, mas eu acho que é principalmente tentar acessar. E não é no inbox, não é por DM. Porque a galera geralmente fica meio reativa. Por quê? Porque recebe muito, né? Uhum. Então, assim, a dica é saber onde essas pessoas estão. Assim, na verdade, eu digo que a primeira dica é saber onde você quer tocar. Porque eu já vi gente tentando convencer um curador de música instrumental a colocar a banda dele que não era instrumental. Então, assim, não tá legal, né? Então, a primeira coisa é você saber o que que é, aonde você quer estar, qual é o seu público, sabe? Onde eu quero estar. Ah, eu quero estar no Coma daqui 2 anos. Como é que eu faço para estar no Coma? Começa a entender quais bandas que estão lá. Você vai ver que não é só banda mainstream. Na verdade, é bem menos banda mainstream, E ir no festival também, sabe? né? Tem que ir no Exato. festival. Tentar ir no festival. Então, assim... Nossa, até perdi aqui. Que eu tô Mas muita informação. você falou umas coisas muito legais aqui, só vou pegando uns ganchos, que é isso, né? Assim, você deu uma dica que eu não imaginava, porque muitos falam, manda um e-mail, etc. Mas uma coisa que me veio é criar um relacionamento, né? Com esse possível curador, com a pessoa. E esse relacionamento vai ser frequentando os lugares que essa pessoa frequenta, que seja a live dessa pessoa, para você começar a aparecer, né? E segue, não sei, às vezes já esse curador, essa pessoa tem um perfil aberto, segue, comenta uma foto, vai criando, né? Para não chegar e falar, eu tenho uma música, eu sou muito legal, de repente vai criando uma admiração E ali, que a pessoa vai assim, sabendo que você, e, já ouvi falar, porque eu já vi ali, né? e entender o espaço, porque tem festival que não abre espaço, né? E tem festival que abre super e quer. O Como é esse? Ele Uhum. quer, a gente não quer repetir programação. A gente quer sempre trazer outros artistas, enfim, trazer, né, outros, né? Então a gente tem essa preocupação mesmo. Só que é isso, eu acho que é muito variado, mas principalmente participar das coisas. Eu falo que agora a gente está num momento também muito hiato, mas também é um momento que você pode ver, por exemplo, o live da Dani Ribas, que para mim é sinistra, sabe? Gratuito, você vê, já pega um monte de informação. Então, se você tem essa oportunidade, né, esse privilégio e tal, tá nessa condição, porque a gente sabe que tem muita gente que não tá, Sim, nem sim. mental, né? Enfim. Então, assim, se você tá nessa condição, tá? É investir, de novo, sobre investir o tempo em você, né? Investir o seu Legal. tempo, investir em estudo, mapear, mapeia os artistas, não vai, pode, assim, eu falo sempre para dividir em três. Põe no mainstream, quem tá no mainstream, nossa, sei lá, Gal Costa. E aí pega um que tá ali no que a gente chama de mainstream, e pega ali sei lá, acho que a Cell já pode ser considerada mainstream, não, né? Cell já é Ah, mainstream. dependendo do Mas, sei lugar, lá, sim. Ana Canhas, né? Ana Sim, sim. Canhas. Enfim, fazer esse mapeamento, entender quais sons você dialoga, quais lugares você quer estar e começar a entender, porque geralmente se o curador ele chama aquele ali, ele pode chamar também.
sabe? Sim. Então é muito sobre você pesquisar do que você só mandar um e-mail e esperar que a gente vai ouvir e falar, nossa, que genial, amei. E assim, outra coisa muito importante, tem vários festivais tem pitching, inclusive vai ter o assim, São Paulo, final do ano, tem showcase, vai atrás, sabe? Você, é aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, e é verdade, sabe? Então, assim, você vai, pode ser que na primeira vez você vá, ninguém te chama, não sei o que, na segunda vez você vai, ninguém. Mas só de você estar indo, você vai criando essa relação. Então, invista em pitching, em showcase, procure os festivais, faça o mapeamento deles, vejam feira de música, sabe? Os encontros de música, onde esses curadores vão, o que eles comem, onde eles habitam, sabe? Vai entendendo para você ir fazendo parte também. E existem várias formas de você fazer parte. Que é tanto você participando, né, indo nas mesas e tal, como você também conseguindo colocar seu som lá. Tipo, teve banda no Coma, do Pitching, que eles nunca tinham vindo no Centro-Oeste. E graças ao Pitch, eles falaram, eles fizeram uma circulação do Centro-Oeste para o Sul, né? Que eles nunca tinham feito. Então, assim, foi por quê? Porque eles tocaram, direcionaram, eles estudaram quem ia estar nos festivais e direcionaram e fez e deu super certo, sabe? Então, assim, você tem que ir atrás. Não adianta achar que você vai estar ali no seu estúdio ou na sua casa, e aí vai descer uma pessoa na sua sala e falar, nossa, é um gênio. Isso não existe. E a outra coisa é sair da bolha. Relações. Eu fico até brincando. Tem muito artista que fica, né? Mas não divulga ninguém. Só divulga ele mesmo. Então, Sim. assim, além de criar relação com o curador, crie relação com a sua cena. Sabe? Veja quem tá junto com você. Cria, manda, vamos junto. Faz alguma coisa junto. Ou vamos fazer uma live junto, né? Tá caro. Ou vamos tocar junto num lugar menor ou aberto. Então, assim, é assim que vai construindo. E nesse cenário que a gente tá, é só assim que a gente vai conseguir seguir. Sabe? Exato. Porque a gente tá sem investimento na cultura. É só junto que a gente vai. Você falou uma coisa que me lembrou muito, que em 2018 eu fui para assim, São Paulo, né? Já sempre vou e tal. E, enfim, eu não tinha nem disco lançado ainda e tal, tava para gravar. E aí veio uma ideia com outras amigas cantoras que eu tinha. E a gente falou, vamos fazer A gente fez um sarau, assim. E aí a gente foi para isso, assim, eu acho que eu tô desenhando um pouco do que você falou, né? Que foi bem legal para mim, porque a gente foi para assim, São Paulo para frequentar, a gente já conhecia, etc. Mas a gente fez uma noite nossa, a gente alugou uma casa, né? Convidou cantoras de São Paulo também e fizemos um sarau. Cada um chamou quem conhecia. Aí a gente conheceu pessoas na Sim São Paulo que a gente convidou e a gente fez num horário que não tinha programação da Sim São Paulo e era ali do lado, dava para ir a pé. Então eu lembro que foi muito legal, por exemplo, não deu muito público, todo mundo era ainda desconhecido, mas sabe a coisa mais legal que aconteceu para mim quando eu fiz isso? Porque eu conheci uma cantora lá, que é a Tchela, que no ano seguinte me recebeu na casa dela, porque eu fui gravar o meu EP em São Paulo. Então, ela me recebeu na casa dela, não paguei hotel, ela já tinha gravado, me deu várias dicas. Então, assim, imagina, né? No ano seguinte, eu precisando, né? Todo um investimento, voltei para São Paulo e já tinha até casa para ficar. Então, de tudo que eu fiz, já estava ganhando. E até hoje eu conheço as outras cantoras, a gente se fala, tem grupo no WhatsApp. Então, é como a aluna falou, né? Tem que ir fazendo aos pouquinhos, tem que ir se movimentando. Acho que a palavra se movimentar, né? É muito importante. Eu ia perguntar para vocês a questão desse momento que até a Marina falou da saúde mental, né? Que a gente, artista, tem que produzir conteúdo, né? Eu me perguntando esse dia, será que eu vou ter que fazer TikTok para vender ingresso, sabe? Pelo amor de Deus. Não que eu seja contra o TikTok, não tem problema nenhum, mas é porque é outra coisa, né? É outro público também. E total. Mas assim, eu acredito que vocês sejam dessa vibe de que o artista tem que produzir o conteúdo artístico dele mesmo, não talvez tenha que fazer TikTok, essas outras plataformas. Mas fala um pouquinho disso, assim, como é que vocês estão vendo? Os artistas estão reclamando muito sobre isso para vocês, porque se relacionam muito com os artistas. Vocês ainda estão indo, assim, da convivência, de ouvir ali no Spotify. Tem algum tipo de demanda, por exemplo, de patrocinador, de falar, eu quero aquele lá que bomba no TikTok, ou que bomba no não sei aonde. Existe essas coisas, ou você acha que o artista pode dar uma relaxada que não precisa tanto assim? Quer falar? Eu faço.
Eu acho que existe, assim, mas acho que a Hã? Luna pode até me complementar, assim, mas eu acho que depende muito do patrocinador também, né? A gente viu no começo da pandemia mesmo o, as lives que eram patrocinadas por grandes patrocinadores eram de artistas grandes, assim. Era um ou outro artista independente, enfim, que era patrocinado por alguma marca que tenha uma grande, enfim, referência nacional. E, Uhum. enfim, tem alguns artistas que eu acho que os posicionamentos deles, assim, de direção de conteúdo muito, muito bons. Vou dar um exemplo aqui, o que me ocorreu Ótimo. até ontem, eu acho, foi hoje, o Rincon Sapiência. O Rincon Sapiência, ele é hoje o porta-voz, ele é um patrocinado, embaixador da Puma, né? Uma outra marca de roupa, de street, enfim. E, nossa, ele fez uma postagem lá, e aí eu olhei e falei, nossa, que tênis maravilhoso. E eu, enfim, o quanto que o público dele também comenta ali nas redes sociais do Rincon com relação à participação dele como influenciador, né? Como Enfim, embaixador influenciador. da marca. Influenciador, embaixador da marca Puma, e eu vejo muito essa relação também com a marca que você quer trabalhar, né? Enfim, e quando a gente vem com um artista independente mesmo, ainda mais complicado, porque a gente vê que as grandes marcas, elas estão em busca dos Uhum. grandes artistas, assim, a gente vê um ou outro festival, que aí entra o festival mesmo, né? Que é um festival que vai ter um patrocínio, que aí chama o artista independente. E assim, antes que eu esqueça, gente, só para complementar um Uhum. pouquinho a fala anterior da Luna, tem um site muito. Ih, travou. A Marina travou, né? Você Travou, quer falar? será que eu Acho que ela deve cair de novo. Eu vou até tirar essa pergunta, eu já coloco de novo, tá? Só um minutinho. Peraí, acho que eu. Pronto. Marina vai sair. Fala um pouquinho aí, Luna, um pouquinho para complementar ela, então. Eu sempre vou bater no mesmo lugar, né? Eu acho que é entender o público. Ixi, E acho que ela voltou, será? Voltou! amiga, travou total. É, Você ia falar do site. você ia dar a dica de um site, só que você tá sem áudio. Tenta falar, testar. Foi, Às vezes o desculpa. celular Deu esquenta. certo, né? Só não tô te ouvindo. Deu pra ouvir uma hora. Entendeu? Ah, então vai falando. Não, não deu. Não, Vai agora de parou. novo, então, enquanto a aluna vai falando e a gente eu já te chamo. Deixa eu te chamar, então, Marina. Calma Pode aí. ajudar. Aonde que eu terminei, gente? Porque o meu que caiu tudo e aí ficou sem som, aí não escutei Seu mais. som Site. voltou. Você estava falando do site. Continue. Ah, aí foi esse suspense que não falei o nome do site, né? Cortou Não, aí. é. Mapa Isso. dos festivais. Foi. É o mapa dos Mapa festivais, dos super festivais. interessante. Eu fui tentar entrar semana passada, deu um erro, não sei o que aconteceu, não está entrando no site, mas eu indico vocês procurarem no Instagram deles aqui, Mapa dos Festivais, e acompanharem, porque é isso, tem um mapa mesmo dos festivais que acontecem no Brasil, acho super interessante. E aí eu acho que Perfeito. agora a Luna. A internet deu um pauzinho aqui, gente, foi mal. Faz parte. E eu acho assim, que é de novo aquela repetida. Entender muito o seu público. Porque se você estiver fazendo dancinha no TikTok e seu público não curtir, sabe? Mas ao mesmo tempo tem que estar atento às tendências, Sim. porque não. Que é de novo sobre você estar no seu quarto sozinho tocando para você, né? Sim. Entender as tendências porque elas influenciam não só né, nas pessoas, como na forma de ouvir música. Quando a gente era adolescente, que eu acho que a gente tem a mesma faixa Uhum. etária, a gente ouvia rock, né? Ou pop rock, ou pop, né? Era muito assim. Hoje em Uhum. dia a gente escuta a playlist lavar louça, playlist Sim. ficar calma, zen no trabalho, né? Então, assim, isso mudou. Mudou para o mood, mudou para a sua Muito. sensação, né? Sua Exatamente. sensação mesmo, né? Então, assim, e festival tá indo nessa onda. Então, assim, olha como influencia. Então, o festival, ele também pensa tanto que você vai nos festivais, não é só um estilo mais, é uma sensação. E se você se Uhum. ligar, tem as sensações que o festival quer. O Coma, já digo logo que tem. A gente pensa em sensações nele todo. A programação toda
O segredo é pensar em sensações mesmo. O Legal. Aí, palco, ó, tudo. isso eu A não, gente não pensa sabia. muito. E não é uma coisa, nossa, porque vocês pensam. Mesmo inconsciente, eu acho que a galera já tá nesse lugar. Tipo, eu vou pra essa tenda aqui que ela é mais assim, eu vou pro Clube do Choro que é mais assim. Então você já cria, né? Assim, uns festivais que já faziam, já fazem isso há muitos anos. É festival de música eletrônica, ele já é bem pensado assim, né? Então eu acho que deu essa difundida aí para os outros festivais. Que às vezes era muito num lugar só. No lugar que eu falo no estilo. E aí, assim, é entender, eu acho que as tendências estão aí, e se você conseguir entendê-las, muda tudo muito rápido. E conseguir ver o que cabe em você e o que não, é bom pra caramba, é bom pra você, acredito que seja bom mesmo, mas também respeitar a sua identidade, né? Não ir tanto na onda, assim, porque você também pode se perder. E aí é uma outra coisa que a galera se liga muito, sobre Legal. ser autêntico, né? Identidade. Então, se você tá, não, vou fazer funk porque agora é funk. Aí você vai ouvir o CD da pessoa, cada música é um estilo. E não tem problema, tem artistas Sim. que fazem isso. Mas é muito no lugar que não tem uma lógica com o som da pessoa. Então, assim, é se abrir para as tendências, mas entender quem você é. Entender onde você quer chegar. Eu acho que o grande lema é entender quem a gente é e onde a gente quer chegar, qual público a gente quer alcançar. Você entendendo isso aqui, cara, eu quero alcançar uma galera de 15 anos. Se você quer alcançar a galera de 15 anos, o que tá rolando? Sabe? O meme tá muito em alta, né? Eu sei que agora não é mais só uma divulgação da sua música. É cada vez mais sobre as várias coisas junto. Então, quanto mais você puder. E aí eu tô falando de artista, né? Independente mesmo. Porque é o que a Marina falou. Marca, eu só vejo com artistas assim que tem muitos seguidores, porque a galera vai. É seguidor que vale para essa galera, sabe? Principalmente. Tem agora, tá tendo investimento também, minto, né? Em influenciadores e artistas que não estão nesse lugar ainda de muitos Os seguidores, mas tem um impacto micro-influenciadores, ali. né? Exato, isso também está tendo uma grande adesão, mas aí são ações menores, assim, tipo, mais pontuais. Eu acho que é mais se entender e ver como é que você pode trazer isso para perto, porque, na verdade, se você expande, abre para as possibilidades, você só ganha, né? Mas sem ser um sofrimento. Agora, sair da zona de conforto. Não adianta Exato. ficar parado esperando, eu fiz uma música muito genial, e aí, sei lá, Bá vai entender, mas só ele, nem ele vai entender, porque ele nem tá aqui. Entendeu? Então, Exato. assim, tem que, né? Em relação, por exemplo, a festival, né, e casas de shows, tem essa questão da sensação que você falou, que eu achei brilhante, assim, eu vou começar a pensar com esse olhar, porque eu também sempre pensei na questão da experiência também, né, porque quando o produtor está pensando lá, né, e é isso que eu trago da questão ali da pré-produção, ele está pensando no festival, ou de como ele vai fazer a dinâmica de uma casa de shows, ele pensa como é que vai ser a experiência da pessoa na fila da cerveja, na hora que vai no banheiro, tudo é pensado, né? Tudo. Então imagina que música que a pessoa vai estar ouvindo quando ela estiver indo ali comprar um merchandise, né? A hora que ela, um festival grande, né? Aquela hora que você senta no chão, que você já está cansado. Tudo isso faz parte, digamos, da história que aquele festival vai contar. E as marcas, elas vão estar fazendo parte disso também, né? E aí trazendo um E as pouquinho marcas têm pensado nisso também, né? total. As Elas querem marcas, estar elas dentro. pensam nisso. E quando eu falo sensação, ela é totalmente ligada com a experiência. Não tem como ser duas coisas separadas. Sim, Não tem exato. como gerar uma sensação e não ter uma experiência. Pensando em festival, né? A ideia de ter uma sensação é para que gere uma experiência, que na verdade tudo é uma experiência, mas que gere a experiência que a gente quer direcionar, né? Então a Exato. programação é pensada assim. Você não Sim. vai pôr um voz violão, pode ser o Caetano Veloso, depois o Baiana System. Não tem Uhum. como. Ou Sim. depois o Atocha, sabe? Não Uhum. tem como, porque assim, mesmo que tenha o público, que mude o palco e que a pessoa vá lá, isso dá uma quebra dentro né, da organização mesmo e das pessoas. É isso, é só você pensar quando você tá afim de ouvir um sambinha, aí você tá ouvindo um sambinha e de repente toca um rock, você ama Iron Não Maiden, está eu amo Iron preparado Maiden, ainda gente, para eu aquilo, gosto. né?
Mas você não tá pronto, fala, o que que é isso? O que que é isso? Onde é que eu tô, né? Onde que eu tô? É, E aquela aí é troca de tenso. palco, né, de festivais não é à toa também, né? Não é só uma questão técnica. É também que a pessoa tem o desafoga, ela vai no banheiro, pega uma A cerveja, ela vai experiência de andar consumir, pelo vai, festival. ela vai andar pelo festival, que é um lugar bem aí da Marina, né, dessa composição, né, tornar todo aquele ambiente ali utilizável, sustentável, né, de alguma forma. E em Sim. relação às marcas, né? Eu que já trabalhei representando marca, acho que uma coisa que eu sinto desde 2015 para cá é muito o fato de que as marcas elas não vão mais apostar, né? Antigamente existia uma coisa de você apostar numa tendência que estão vindo. Eu sinto que as marcas agora elas estão assim, o que que já está acontecendo, né? Assim, é um Então, a tendência. micro-influenciador, né? É um artista que ele não tá bombando, mas ele tem uma consistência, ele tá aparecendo sempre. Eu consigo, né? Vamos supor, se eu sou do marketing, eu consigo justificar mais fácil ali da gente botar uma grana nesse artista do que num artista que dizem que é muito bom, mas ele não tem uma presença ali muito forte. Então, eu sinto que tanto que a gente vê muito o quê, né? Uma pessoa que tá ali no YouTube, por exemplo, começa um canal do zero, e aí quando ele já tá até crescendo sozinho, ele de repente tem um patrocinador, porque é isso, né? A marca ela quer pegar gente que já tá aquele momento assim, a sorte começa a te encontrar quando você já tá pronto, assim. Você não precisava de uma marca, não dependia daquele dinheiro. Quando você já estava decolando, a marca te pegou no meio do caminho e você começa a ter esse retorno. Vocês veem isso também, assim? Faz sentido para vocês? O que você É a acha, questão Marina? da constância, né? Você até É, falou bem. Tem que ter legal. constância. Tem que ter constância. Entendi. Eu também super acho a questão de constância mesmo e também é o momento, né? Às vezes o artista lança uma música que estoura muito, assim, que vira um fenômeno, que tá tocando em todas as rádios, todas as festas, enfim. E, e aí e isso reflete também muito no cachê também do artista. Já vi artista que, sei lá, exemplo, né? Assim, não vou falar o nome de artista, mas um artista que custava assim, R$ 8.000 e aí estoura, começa a ir para programas, participa de reality show e o cachê vai para 30 mil. Então, assim, Sim, reflete muito também a questão de constância e a questão do momento, né? De ir atrás do seu público, quem é o seu público, quais são as tendências de experiência também, enfim, buscar qual é a experiência que está acontecendo, o que está acontecendo na era digital, a gente está muito na era digital. Então, realmente sim. entender quem é o seu público e como o seu público te consome, né? Vai consumir a sua música. Ele vai consumir no Legal. TikTok, ele vai consumir no Spotify, enfim, na Apple, onde que esse seu artista está. Falando até um pouco dessa questão de tendência, como que o seu público te consome, Uhum. eu lembro muito da questão do Djonga. O Djonga, ele faz o lançamento sempre especificamente em um dia específico, que eu esqueci agora, mas ele sempre lança primeiro no YouTube. Ele sempre lança primeiro no YouTube todo o CD dele, porque ele sabe que o público dele é um público que está no YouTube, a maioria está no YouTube, é o público que vai escutar ele lá no YouTube. Então, por isso que ele vai primeiro lá. Eu acho que há algumas horas ou um dia depois que ele começa a lançar nas plataformas de streaming mesmo. Mas é isso, você entender quem é o seu público e entender onde que o seu público está. Né? E também até a questão de consumo mesmo. Qual o poder de consumo que o seu público tem? Aí eu acho que é Massa. interessante fazer realmente essa análise do seu público, Sim, quem você exato. quer atingir. Essa questão do público é uma pegada muito legal, né? Porque às vezes a gente acha que nosso público é um, mas quando você está ali no meio entrando no mercado, ele é outro. Uma pergunta que a gente tinha recebido é em relação a mandar clipes bem feitos, né? Com já alguns anos de lançado, mas não tão conhecidos. É legal? Ó, eu já vou responder a minha opinião. Então, eu tô imaginando que a pergunta dele é assim, ele já tem um clipe bem feito, que ele lançou alguns anos atrás, eu acho que ele quer relançar. Uma coisa que eu tenho visto muito, eu vi algumas cantoras fazendo isso nessa pandemia, até eu lembro agora da Débora Valente, foi de pegar disco que ela lançou 2 anos atrás, grávida, sem ter tido condições de lançar direito, relançar, né? Por que não? Assim, fala de novo sobre o seu material. Às vezes você não precisa ter essa grana, né, de montar um show novo, um material novo. Mostra o que você já fez, né? Isso também é constância, né? Relembrar e falar por que você gravou, por que naquela época foi daquele jeito. As pessoas, quem viu pode relembrar e quem não viu vai te conhecer, né?
que vocês acham sobre essa questão de ter materiais e relançar? E vocês acham que videoclipe tem que ser sempre muito bem feito? Ou o importante é fazer com uma narrativa? Como é que vocês veem isso? Quer falar, Quer Luna? começar, Luna? Posso. Então, é massa mandar. Se é o seu material, se é o material, manda. Eu acho que é só entender que essa pessoa, se ela gostar, ela vai procurar mais. Então, Sim. assim, se você manda um clipe, como o que eu já vi acontecendo, de um som A, que era quando você tava mais no estilo assim, e aí a pessoa gosta. Ela entra e vê uma outra parada, tipo, muito diferente, o que acontece, né? Às vezes você lançou, tava numa vibe ali, ou tal. Isso impacta de uma forma, sabe? Agora, se faz parte, se tem uma coerência dentro do seu trabalho ainda, e faz total sentido, manda. Não tem muito esse ano de lançado, não. A grande questão é suas redes estar atualizado. Tipo, é mostrar essa constância, sabe? Porque se você manda, porque tem músico que é assim, tem o material dele ali, mas ele manda e aí não tem, aí só tem o material, entendeu? Só para Sim. mandar. Então, assim, essa constância ela vale muito, porque o festival entende que você está engajando o público. E aí, sendo muito sincera, independe da quantidade de seguidores que você tem, falando dentro dessa esfera, viu? Uhum. Porque você já vai entrar num lugar que se você tiver 500 seguidores, ou 3, ou 5, não vai interferir tanto, sabe? Porque não é esse lugar que o festival está vendo. Ele, na verdade, está apostando em você dentro de uma programação. Tipo, o Coma tem isso. A gente tem pensado muito em artistas que a gente quer que componha mesmo, sabe? Que façam parte. Então, você vai ver que não é a questão É porque eu estou respondendo já uma pergunta que eu tinha visto. Ah, tá, legal, mano. Perguntou o Não, mínimo de seguidores. Então, é isso. E, claro, se você tem constância, se você vai engajando, você vai ganhando mais seguidor, sabe? Se você vai participando de coisas, vai participando, por exemplo, eu fiz um curso, aí todo mundo se adicionou, já foi uma galera, daquilo ali outra galera me adicionou. É por conta desse curso que eu fiz, uma mina da Bahia me chamou para dar um curso, entendeu? Então, assim, é isso, é assim que acontece as coisas, sabe? Então, investe nisso, investe na constância e não fica preso, ai, nossa, não tem nenhum material atual, não vou mandar. Não, manda, prepara bonitinho. Porque, seu vídeo é de 2016, vamos supor, 2017. Mas seu material, seu press kit, seu release, tá tudo atualizado, é só porque aquilo ali é o que marcou, a sua estética, sei lá o quê. E sobre ser muito bem feito, eu acho muito relativo, porque eu já vi clipes com muito investimento que não me tocou, então não vai para esse lugar, sabe? Eu acho que a importância mesmo de você entender dentro da sua estrutura o que você quer passar, né? E é isso, assim, você pode passar. Eu já vi clipes muito simples, inclusive que já até bombaram e que, né, enfim. Então não fica apegado nisso, tem que ter investimento X. Mas é entender que vai ter que ter, para criar nem que seja um conceito, sabe? Então, uma forma de fazer esse clipe. Então é Sim. isso, mas tem que ter coerência, viu? Seu material tem que ter coerência com o que você está mandando. Senão você vai mandar, a gente vai entrar e falar, não, nada a ver. Esse seu ponto foi muito importante também. Acho que é uma dica muito boa. Tudo bem, né? Você vai mostrar aquele material, mas lembrando que se você tiver outros, a pessoa vai procurar aquele que você mandou, né? Senão, é que nem mandar. O pessoal pergunta assim: no formulário, às vezes tem assim, mandar um link de você tocando, né? Aí, muitos desses links de formulários, festivais, falam para você mandar um recente, porque eu acho que é isso, né? Aí você manda um da sua formatura da escola de música de 2000 e bolinha e não representa o que você faria agora. Então, meio que não adiantou. É melhor você gravar do celular em casa, né? Ali, ensaiando, porque ele vai ser mais fiel do que um vídeo antigo, assim, né? Isso é uma coisa bem, bem interessante mesmo. Gostei bastante dessa sacada. Só um adendo, que isso é importante. Para pitching, é bom ser atual. Na verdade, o festival ele prefere o material mais fresco que você tiver. Então, se você lançou um EP, manda isso. Ele vai preferir mais. Ele geralmente olha a data. Agora, se for um clipe que é tipo uma parada muito surreal, manda o clipe, porque isso vai ser um convite, entendeu? Que aquele clipe vai ser um convite para a pessoa entender melhor, conhecer seu trabalho.
Agora, é muito importante tentar sempre estar atualizado, porque é, de novo, sobre constância. Se você Sim, está constantemente ali fazendo a parada, você está fazendo material novo. Não é frito em fazer um monte de material, mas é em estar atualizado também. Então, é muito importante. E pitching, gente, manda material atual. Assim, a galera não curte mais antigo, a qualidade do vídeo. A qualidade do vídeo também, às vezes a galera fica pirando. Mas você põe um celular paradinho ali com a captação legal, só olha se o vídeo tá bom e a captação boa. sim, Massa, você sabe? falando. Aham, tá delay, né? Você falando de pitching, eu tô pensando aqui que pode ter gente que não sabe o que que é. O pitching, né, que eu conheço, geralmente ele é presencial, mas eu acredito que agora na pandemia deve ter tido versões também de você mandar um vídeo. Mas tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. É basicamente até um resumo, que é você geralmente tem um tempo específico, né? Às vezes 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos no máximo, eu acho, dependendo do festival, do espaço, que você tem que contar sobre o seu projeto musical, né? A sua música, por que você está ali. E se você sabe o que que você quer falar, né? Para quem você quer tocar, né? Como você vai tocar, por exemplo, como é o meu projeto musical, ele funciona muito bem num festival de dia, porque ele tem uma energia solar, as músicas são perfeitas para um público familiar. Isso tem que estar no seu discurso de um pitch. E se você já sabe disso naturalmente, quando você vai falar no pitch, você não vai dobrar a língua, né? E o curador consegue visualizar, né? Eu acho que quando eu fui entender o que era pitch, o pitch, eu fui entendendo que é isso. O curador, ele tem ali um tempo para ouvir vários artistas, né? Ou através de um vídeo, ou ali presencialmente, que ele precisa visualizar, tá? Eu consigo entender que esse artista tocando nesse lugar que ele está dizendo onde ele poderia tocar. Então, consigo imaginar ele no meu festival. Então, poxa, eu estou interessada por esse artista, vou procurar saber mais, vou olhar as redes sociais dele, né? É mais ou menos isso que seria o pitching? É isso. É Massa. a sua apresentação, né? Marina pode falar bem, gente. Hein, É, Marina? conta aí, Mari. Assim, eu nunca participei de pitch, na verdade, assim, mas eu conheço bem de saber como que funciona no Como, como funciona também em outros festivais. E sei também que hoje as plataformas de streaming estão fazendo muito pitching para também colocar a sua música em playlist, né? A Luna falou aqui que a gente escuta muito agora música durante o nosso momento, né? Então, tem ali a playlist fazendo faxina em casa. Então, Exato. tem muitas plataformas de streaming que estão fazendo pitching para ver se você vai entrar ou não numa playlist e em qual posição da playlist a sua música vai entrar. Então, Exato. assim, é importante que você falou uma coisa muito interessante, Mari, que é importante que você conheça o seu trabalho mesmo. Que você consiga realmente ser um bom vendedor ali na hora, porque é isso, está vendendo o seu projeto. Então você precisa conhecer muito bem qual é o seu Uhum. projeto, quem é você, onde você quer estar, como você visualiza, né? Você visualizar mesmo o seu show. Onde que eu É estou porque tocando, para quem eu quero tocar, de você, enfim, realmente visualizar tudo, assim, e se o entender como que artista é não para conseguir souber, vender né, bem. Mari? Se o Nossa, artista não souber, o curador não vai saber, o contratante não vai saber, né? Porque às vezes o exatamente. artista ele quer muito tocar, mas se ele não consegue colocar isso de uma forma visual ali, não imagine que o seu contratante vai fazer, né? Eu tô cheia, eu conseguiria ficar aqui com vocês o resto da vida. Mas tem mais um assunto que eu não quero deixar de falar, porque aí é uma questão até minha pessoal, que me interessa muito, que é quando a gente entra na questão de políticas afirmativas, né? Eu percebi que cresceu muito a questão dos festivais com temas específicos, né? Vocês estão aí? Vocês fizeram uma carinha Sim. de como se tivesse travado, tá? É, e isso, né, por exemplo, eu como artista, isso me gerou muita dúvida já, né, várias vezes, de pensar assim, nossa, será que eu vejo que eu me encaixo de algumas formas, mas eu não represento determinadas bandeiras, né? Ao mesmo tempo, eu tô achando um máximo, assim, né, de ver festivais até específicos, né? Às vezes, festivais de mulheres pretas, né? Festivais para nichos do LGBT. Eu tô tentando puxar algumas coisas na memória, assim. Tô sentindo que isso tá vindo cada vez mais forte. Para vocês, é importante que o artista tenha essa bandeira? Ele sempre tenha que representar uma bandeira? Porque, por exemplo, quando eu estava construindo ali o meu EP, o meu primeiro EP, eu entendi que uma das minhas bandeiras muito fortes
é a saúde mental, né? Pelo meu background, pelos meus estudos, pelo que eu escrevo, eu sempre gosto de escrever sobre a existência, então eu fiquei pensando, cara, eu acho que o que eu mais quero falar sempre vai para um lugar mais da existência, né, das pessoas, então eu considero isso uma bandeira para mim mais do que outras. Mas isso também é visto pelo curador, pelo produtor, ou vocês acham que isso já é uma outra questão, é um outro tipo de trabalho que vem sendo feito? Que é Você quer começar, falar, Lu, Tá? Mari? Fala aí. Se quiser falar, É, pode falar. Posso bom, eu começar também. acho que eu acho que sim, você não precisa levantar várias bandeiras, mas eu acho que você precisa se posicionar, né? Hoje em dia, enfim, nos tempos atuais que a gente vive, assim, de questões políticas mesmo, a gente precisa estar sempre, enfim, se posicionando. E a gente vê muito, assim, eu sempre, quando eu trabalhava nessa cultura, eu sempre puxava muito a questão de representatividade, principalmente de gênero, né? Quantas mulheres estão na equipe desse artista ou dessa artista, enfim. E eu lembro até hoje que teve um festival específico que eu fui fazer um levantamento despretensiosamente, assim, eu fiz assim, porque eu queria mesmo fazer esse levantamento. Eu fiz um levantamento de quantas mulheres estavam trabalhando na equipe desses artistas, sendo artistas mesmo, sendo produtoras, enfim. E, se não me engano, eu lembro até hoje que era 116 pessoas de um geral, assim. Só que dessas 116 pessoas, era, sei lá, 20 ou no máximo 30 eram mulheres. E dessas mulheres, a maioria ocupavam o cargo de, enfim, a área de atuação ali na produção desse artista, enfim, eram dançarinas ou artista mesmo e produtoras, usam muito a produção de estrada. E eu lembro até hoje que somente uma artista tinha uma diretora técnica. Então, assim, quando a gente está falando também dessa questão, a gente fala em todas as áreas do artista, né? exato. Iluminação, a pessoa que está lá na iluminação, a pessoa que está na técnica. Lembro que tinha São poucos artistas que andam com segurança, e tinha uma dessas artistas que andava com uma segurança mulher. Também achei super legal. Mas são áreas de atuações muito, assim, difíceis para mulheres entrar nesse mercado assim mesmo. Então, só vi uma mulher sendo diretora técnica, e existem várias diretoras técnicas, existem várias mulheres que trabalham com técnica, né, som, áudio, e por que só tem uma lá? Enfim, e as mulheres entrando somente na questão do artista ou da produção mesmo, porque eu acho que tem essa questão da produção de estrada ser uma questão mesmo de organização, de planejamento, de um bom atendimento ali com o produtor do festival. Então, enfim, mas eu acho importante que os artistas eles se posicionem, principalmente nos tempos que a gente está, e levantem as suas bandeiras para o festival realmente conhecer a pessoa. E tem um festival que não necessariamente é um festival 100% LGBTQIA+, mas ele é um festival que vai contratar pessoas LGBTQIA+, e acho super importante para ter diversas bandeiras importantes dentro do festival, assim. Então, acho que é importante, a gente precisa realmente militar mesmo, e militar a sua causa, militar o quanto for necessário, assim, e ainda mais nos tempos sombrios que a gente está vivendo. Exato. Massa. Eu também concordo que tem que se posicionar, mas muito cuidado, porque é legal ter coerência. Então, levantar uma bandeira que não lhe cabe, que acontece, é tenso, sabe? Então, é isso. Na verdade, tem dois lugares de posicionamento, né? Assim, se for pensar assim, tem um posicionamento desse cenário que a gente está. Então, assim, pelo amor, tem que se posicionar, porque se você não é contrário a isso, né? Você é contrário a você mesmo, porque é isso. É uma pessoa que está no governo que é contra isso. E não é só contra a cultura, ele é contra um monte de coisa. Então, você tem sim que se posicionar cada vez mais. Então não dá para ficar em cima do muro. Tem que se atualizar mesmo, se posicionar, enfim. Mas ter coerência, né? E aí quando eu penso em pautas, né, que são
né? Que não é essa pauta macro no sentido do governo, né? Mas que também é uma grande pauta. Porque eu também já vi uma galera falando de uns lugares assim, você fala, calma, amigo, não é bem esse seu lugar. Você pode, dentro do espaço que você tá, dialogar com isso. Agora, entenda o espaço que você tá. Então, é de novo sobre entender, se entender, aquela coisa toda que a gente já falou. E coerência, né? Tentar ser, a gente é bem coerente. Então, ok, tá tudo certo, ser incoerente. Mas eu acho que quando a gente tenta ter cada vez mais essa coerência, que é, na verdade, a ver com você, né? Com o que você quer, o que você acredita, qual mundo você quer, sabe? E aí você vai virando uma coisa só. Assim, eu não sou artista, né? Sou produtora. Mas eu acho, e aí eu conheço muito a Marina, assim, cada vez mais que a gente se envolve com uma pauta, com questões, a gente vai entendendo. É muito difícil falar, não, agora nesse momento aqui não, sabe? Então, eu acho que se você ainda não está nesse lugar de estar engajado, então é bom repensar o lugar que você está, porque você está muito alheio do momento que está agora, sabe? Não tô falando que você tem que fazer agora uma música, protesto. Não é isso. Mas existem várias formas de você falar sobre aquilo ali. Inclusive, né, temos aí vários artistas que estão falando sobre amor. Falar sobre amor nesse momento já é Já é uma revolucionário. política, né, de Exatamente. sim, Então, assim, acho que é existem legal. várias formas de falar, né? E saúde mental, enfim. Então é isso, é entender, né? Tem que se posicionar, eu acho que tem que sim se posicionar, ainda mais nesse governo que a gente está, e entender quais lugares que você está e não ficar alheio. Principalmente, assim, a maioria dos festivais que eu conheço do cenário alternativo e independente, isso é uma questão, porque o festival está batalhando para existir. Ele está batalhando, ele está na resistência também. Então, ele vai querer alguém que esteja junto, né? Que você fala, opa, tamo junto. Não vai querer alguém que não É, esteja. hoje em dia, qualquer cultura, né, qualquer manifestação cultural, né, na rua, num parque, numa casa de shows, num festival, tem ali toda uma equipe, um coletivo que está insistindo para aquilo acontecer, né? E o artista acaba fazendo parte desse grupo, né? Então, realmente ele tem que estar alinhado com o discurso, né? Não tem como ser diferente. E eu acho que, que é isso, né? Não é pegar carona numa situação, né? Acho que a Luna falou isso, pegar carona numa coisa que as pessoas estão falando, né? Mas, assim, também não ficar alheio, né? Tá todo mundo no momento, às vezes, tá acontecendo uma coisa no mundo, também não vai tentar vender seu merchandise agora, calma, né? Tenta, se não fizer sentido com esse momento, faz depois, fala sobre esse momento, né? Canta uma música para as pessoas poderem, né? Eu lembro que bem no começo da pandemia, muita gente falava assim: ah, eu não quero tocar porque tá todo mundo mal e eu não quero, né, assim, não quero tirar esse foco. Mas mal sabiam que quantas lives, né, seguraram a noite de tanta Nossa, gente ali, as madrugadas e tal, né? Então, teve gente que fez isso muito bem, né? Eu lembro muito da Mamundi, que quantas madrugadas eu passei lá na rádio dela, que ela super botava música para os fãs dela ouvirem e salvou várias madrugadas ali. Que foi aquela época que tava todo mundo trocando de horário porque não precisava acordar cedo, porque tava todo mundo em casa, né? E é isso, assim, sem forçar a barra, né? Mas ir criando uma relação. Que massa! Nossa, eu vou reassistir essa live porque eu tenho que anotar algumas coisas. Acho que eu vou fazer alguns tópicos, porque algumas coisas foram bem legais. Enfim, meninas, também não quero abusar muito do tempo de vocês. Eu acho que a gente conseguiu falar coisas bem legais. Gostei muito. também Acho que isso acho. dá uma conversa de bar. Se a gente estivesse num bar aqui, a gente ia até amanhã, Nossa, com certeza. Com certeza. Porque o assunto está muito legal. Vou deixar essa live gravada, né, pra galera poder assistir. Quero agradecer vocês demais. Espero ver vocês da próxima vez num bar, se Deus quiser, sem pandemia, sem nada, pra gente ficar tirando ideias aí, fazendo eventos, etc. ai, E, saudade. enfim, mais agradecer. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Ai, Foi que bom. maravilhoso estar aqui. Foi maravilhoso rever a Luna, rever você, Mari. É Sim, sempre bom que rever bom. vocês duas. A gente fica tão tumultuada aí no nosso dia a dia, um monte de coisa para fazer que a gente acaba realmente, enfim, né? Não tendo um contato decente, mas Sim, estou muito sim. feliz de revê-la vocês aqui hoje. Eu Muito sempre bom. falo que live realmente já deu uma saturada, mas tem live que é muito boa, assim. E quando a live é pra ser Sim, assim, aí eu gosto.
Luna, Nossa, obrigada, maravilhoso. bem. Mesmo. Não, eu agradeço demais, viu? Eu fico meio assim que eu fico. Tem um delay, aí às vezes eu corto, né? Aí eu Eu fico esperando também. acabar, mas às vezes rola um silêncio, mas tá tudo certo. Eu Ah, agradeço também o convite, essas trocas são sempre muito boas, assim. E é isso, como o cenário, né, tá tudo tão incerto, eu acho que é uma forma também da gente estar se apoiando e estar conversando e estar se estimulando e estar trocando mesmo, né, que é sim, isso. Eu só acredito que a gente só vai junto. Então, a exato. gente trocando aqui, a gente. Uma coisa que você falou, eu não pensei, ou a gente Ah, pensou, mas nunca eu tinha verbalizado, sabe? Então, assim, essas trocas eu gosto muito. Então, e é engraçado, se fosse antes da pandemia, eu nunca iria numa live. Eu jamais, eu também, eu acho que eu também não iria. Mas eu jamais, sinto tipo, que, nunca. é, E hoje em dia eu eu tô acho assim, não, que, vamos. sim, sim. Porque eu acho que a live, ela tem esse poder também de dar um fôlego, né? Pelo menos eu tô me sentindo com um pouquinho mais de fôlego. Eu também tô na fase aqui de produção, de lançar coisas. Que bom falar com vocês, porque dá um, né? Tipo, acho que só de ver, né? Só da gente trocar uma ideia já dá um fôlegozinho. Então, ai, obrigada mesmo. Então é isso. Depois eu posto a live para vocês, marco vocês também. E já vão lá curtir, pelo amor de Deus, seguir a Luna e a Marina, porque elas não ficam postando besteira, não. Além, elas postam besteira, mas todas as Eu besteiras são posto legais meme. também. Eu posto Meme muito é bom meme, Gosto, também, né? gente. Meme, eu gosto de meme meme. Eu não Eu sei sou deixa se eu saúde posto cringe. na gente. Eu Eu sou também adoro cringe. meme, mas tá valendo. Então tá, ó. Tô cringe. Um beijo, meninas. Boa Beijo, noite. gente. Obrigada. Amei. Tchau, tchau.